Muito bem, um desafio muito especial para vocês, presta bastante atenção, olha para mim, olha para o tio aqui, tá bom? Muito simples, nós vamos distribuir para vocês uma caixinha com giz de cera, para cada um de vocês, tá? E algumas folhas de papel A4, para quê? Eu vou resumir para vocês agora, crianças, eu vou resumir para vocês o capítulo 2 de Daniel. Eu vou resumir. O que diz o capítulo 2 de Daniel? Eu vou resumir para vocês. E qual é o desafio? Vocês vão pintar a história que vocês vão ouvir de mim agora. Tá bom? Então eu vou resumir, vou contar o que aconteceu com Daniel e com os amigos dele. E vocês vão pintar. Vocês não vão disputar um com o outro, não. Não é uma competição. Todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer o seu melhor e tentar desenhar a história que eu vou contar para vocês do profeta Daniel. Quem aceita o desafio, levante a mão. Beleza? Pastor, mas eu não sei, eu não conseguir. Você vai estar com o papai e a mamãe do lado, ou o responsável, para lhe ajudar, tá bom? Para desenhar. Depois do culto, vocês vão me entregar para que eu possa olhar, vai colocar o seu nome, a sua idade, para que eu possa olhar o desenho que vocês fizeram. Além do desenho que vocês vão fazer, nós também vamos entregar alguns desenhos que vocês vão pintar, tá legal? Então, no finalzinho da pregação, eu vou fazer mais um desafio para vocês. Então, tem que prestar atenção na pregação do pastor, para que possa fazer um bom trabalho, tudo bem? Ok? Beleza pura? Posso contar então a história? Muito bem, vamos lá. No capítulo 2 do profeta Daniel, nós temos um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor. E esse rei, ele teve um sonho muito estranho, um sonho. E esse sonho deixou esse rei sem dormir. E neste sonho, esse rei viu uma estátua gigante, imensa, tá bom? Essa estátua ela era bem interessante. Essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha também peitos e braços de prata, cabeça de ouro, peito e braços de prata, e os quadris também e as coxas de bronze. Agora, para terminar a estátua, nesse sonho o rei viu que as pernas e os pés eram de ferro, e os pés tinham ferro e barro. Então, pé, ferro e barro misturado, as pernas de ferro, os quadris com as coxas de bronze, peito e braços de prata e a cabeça de ouro. O rei ficou muito assustado com esse sonho. E o que ele fez? Ele chamou os sábios do reino, para que esses sábios dissessem para ele qual foi o sonho e o significado do sonho. Os sábios não conseguiram, porque eles sabiam que somente o Deus verdadeiro podia revelar esse sonho ao rei. Foi aí que entrou Daniel. O rei ficou muito irritado e ameaçou matar todos os sábios. Daniel também seria morto. Daniel e os amigos dele então oraram a Deus, e Deus deu a revelação a Daniel. E Daniel apresentou então a revelação. Essa revelação é muito interessante, porque Daniel também mostrou para o rei uma coisa também que ele tinha sonhado, que além dessa estátua enorme, ele sonhou que uma pequena pedra caía sobre aquela estátua e derrubava toda a estátua. E essa pedra, nós sabemos que é Jesus e o reino dele. Tá bom? Pronto. Essa é a história. Agora vão lá, caprichem. Um rei poderoso, com um sonho, uma grande e imensa estátua, ok? Uma pedra que destruiu essa estátua no sonho, tá certo? Os sábios da Babilônia não sabiam interpretar. Deus concedeu a revelação a Daniel. E Daniel interpretou o sonho e o significado do sonho que eu vou agora apresentar para a igreja. Vamos orar, meus irmãos? Nosso Deus, nosso Pai Celestial,
te bendizemos por tua graça e bondade. Te bendizemos porque temos a tua palavra traduzida em nosso idioma e podemos nos reunir aqui como igreja do Senhor para te adorar e estudar a tua palavra. Que a tua palavra seja pregada com fidelidade e possa edificar os nossos corações. Em nome de Jesus nós pedimos essas bênçãos. Dá-nos entendimento. Abra nossa mente e nosso entendimento. Em nome de Cristo oramos. Amém. Vamos ler agora o capítulo 2 de Daniel. Todos acompanhando a leitura do capítulo 2 de Daniel, que diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarei-me o sonho e a sua interpretação. Declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses e estes que não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, : Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei,
e revela ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o Senhor e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e os pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego.
sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém. Meus irmãos, o rei poderoso, dono de todo mundo, acordou de madrugada angustiado, suado, desesperado. Um sonho tomou conta de sua mente e de seu coração. Imagens fortes, terríveis. Quando nós temos pesadelos, depois a gente comenta com as pessoas e, mesmo que aquilo seja tão real para nós, depois aquilo passa e vira conversa entre os amigos. Mas aquele rei sabia que esse sonho era diferente. Esse sonho perturbava ele, talvez, muitas noites. E ele entendeu que isso vinha, talvez ele pensasse, será que os deuses querem conversar comigo? Será que Marduk quer falar comigo alguma coisa? Quer me dar algum aviso solene? Ele ficou muito aflito. E o que ele decidiu fazer? Nabucodonosor então reuniu os sábios, os encantadores, os magos, os caldeus, que é uma palavrinha para se referir a um tipo de gente que fazia encantamento e adivinhações. E ele reúne todos os seus sábios de confiança e supostamente poderosos, reveladores das coisas e dos mistérios dos deuses, e desafia eles que não contem, não apenas a interpretação do sonho, mas o sonho em si. Ele não diz a eles o sonho que teve. Ele está muito preocupado e ele precisa confirmar então a revelação divina. Os magos então dizem a ele: olha, isso é muito fácil, conta para nós o conteúdo do sonho e nós passaremos a interpretação, consultaremos aqui os livros das interpretações e te passaremos as informações que precisas. E o rei fica muito irritado com isso. Ele quer que eles contem o sonho, o conteúdo dele, e interpretem a ele. E os magos sabem que não podem fazer isso. E o rei diz palavras duras: se eles não fizessem isso, seriam destruídos, seriam exterminados. Todos os sábios da Babilônia seriam. E eles tentam ganhar tempo. E o rei se irrita, até que ele se aborrece de uma tal maneira que determina um decreto que todos os sábios sejam realmente destruídos e exterminados. Mas é interessante, a última resposta que os magos dão a Nabucodonosor antes que ele se aborreça e determine a matança. O versículo 10 e 11 diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. Versículo 11: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei. Ouçam com atenção: senão os deuses, e estes não moram com os homens. Ó rei, o que tu estás exigindo, somente os deuses podem te dar, mas eles não moram com os homens. Interessante essa informação no texto. Deus não mora conosco. Os deuses não moram conosco. E então a narrativa continua. Foi aí que Daniel soube então. Daniel já estava sendo procurado para ser morto. O chefe da guarda já estava caçando Daniel e seus amigos. Lembrem, no primeiro capítulo nós vimos que eles passaram pela escola dos sábios. Eles ficaram sendo treinados e ensinados por 3 anos. Eles já eram considerados sábios poderosos, de confiança do rei. Eles também seriam mortos. E é interessante, meus irmãos, que o versículo 17 do capítulo 1 diz que Deus premiou e deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. O primeiro capítulo, quando vai terminando, ele já está, na verdade, nos preparando para o que vai acontecer no segundo capítulo. Tudo conectado.
E Daniel então não perde tempo. O versículo 17 nos ensina uma coisa muito preciosa. Eu quero que vocês leiam. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A primeira coisa que Daniel fez foi recorrer à igreja. Em que sentido? Pedindo que pudessem se unir a eles, porque estavam também ameaçados, para que todos recorressem ao Deus Todo-Poderoso. Deu para entender? A graça de poder ter amigos e irmãos para se unir a nós em oração em favor de uma causa que nos ameaça, que machuca, que nos preocupa, que tira o nosso sono. Então a comunhão dos santos, a fraternidade cristã, a nossa unidade que temos em Cristo, é um presente de Deus para nos ajudar na nossa caminhada difícil aqui neste mundo. Então Daniel sabia disso e chama aqueles jovens que também estavam ameaçados, para que se juntassem a ele em oração a Deus, para que levantassem um clamor a Deus e pedindo misericórdia, para que não fossem exterminados com os demais magos da Babilônia. E a narrativa continua, meus irmãos. Deus então concede a revelação do sonho a Daniel, e Daniel então louva a Deus. Irmãos, é muito interessante esse louvor que Daniel concede a Deus. Vamos ler agora com mais paciência o versículo 19, por favor. Diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, : seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Agora marque na sua Bíblia: remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora na luz. Seria natural se Daniel, quando soubesse do sonho e da interpretação da parte de Deus, seria natural que Daniel dissesse assim: Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor livrou a minha cabeça. Seria natural, porque ele não seria morto, porque ele apresentaria o sonho e a interpretação e apaziguaria o coração daquele rei. Seria natural que a oração dele fosse nesse sentido: Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, foi poupada. Mas é muito interessante a oração de Daniel, porque a revelação do sonho e da interpretação fez Daniel conhecer muito mais profundamente o Deus que ele amava e servia ali na Babilônia. E ele começa a bendizer a Deus e falar a respeito da grandeza de Deus, mostrando que esse Deus é eterno, que esse Deus é totalmente sábio, que esse Deus é todo poderoso, que é ele quem muda as estações. Ou seja, ele está dizendo para nós, ele está bendizendo a Deus porque ele está dizendo que Deus controla a história, controla a criação, controla a natureza, o tempo, as estações, todas as coisas, toda a criação estão debaixo das mãos do Senhor, e nada escapa ao seu poder, e nada escapa à sua soberania. Ele está dizendo nessa oração que Deus é soberano, o tema desse livro. Mas veja que é muito mais interessante. No louvor que Daniel faz, ele também está magnificado diante, assustado, maravilhado diante da interpretação do sonho, porque ele diz: ele remove reis e estabelece reis.
e a interpretação que Daniel vai apresentar daqui a pouco para Nabucodonosor sobre aquela estátua, é exatamente dizendo isso, que Deus vai mover e remover todos os reinos quando o reino de Cristo chegar, e estabelecer o reinado de Deus para sempre, através do seu Filho Jesus Cristo. Que curioso isso. Não é uma questão de, a minha cabeça não será cortada. É muito maior que isso. Daniel está percebendo que ele é apenas uma página na história da redenção, que é muito maior e muito mais importante. Com esse louvor, ele está dizendo que o centro dessa história, do capítulo 2, assim como também foi do capítulo 1, e de todo esse livro, não é Daniel, muito menos os seus amigos, mas é o Deus soberano, que é grande em poder e glória, e tem a história nas suas mãos. E o texto continua, a narrativa é bem interessante. Vocês percebem que Daniel corre até o chefe da guarda, Arioque. Eu quero mostrar uma coisa interessante. Vocês perceberam que esse cidadão é espertalhão? Porque Daniel chega com ele e diz, olha, me coloca na presença do rei. Eu tenho agora o sonho e a interpretação dele. E veja só o que esse homem diz, é interessante. Versículo 25 diz assim, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Foi Daniel quem o procurou desde o início, mas ele se apresenta ao rei dizendo assim, que olha rei, sabe aquela tua dor de cabeça? Pois é, teu chefe aqui, eu achei um que vai te dar. Quis ganhar vantagem na situação, quis ser o homem de confiança que traz a solução dos problemas. Mas isso tudo é de propósito na narrativa, isso aqui não está aqui por um acaso. Sabe por quê? Porque vocês vão agora ver, quando Daniel entra em cena e se apresenta diante do trono do rei, vejam o que Daniel faz. Vejam o versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Arioque disse, achei um que pode te dar a revelação. Vai lá, Daniel. E o rei pergunta, então você pode? Qual é a resposta de Daniel? Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Eu não posso. Eu não alcanço isso. Eu não posso, rei. Mas eu sirvo ao Deus que pode. O único, vivo e verdadeiro rei. Daniel recua. Daniel precisa sair de cena, ele sabe disso. Daniel sabe que ele não é o personagem principal aqui. Se ele está ali na presença do rei, é porque Deus quer usá-lo para ser conhecido na Babilônia, diante do rei Nabucodonosor, humilhar aquele rei e todas as suas divindades. Daniel sabe muito bem o seu lugar. E então, ele apresenta o sonho para o rei. E depois, meus irmãos, ele apresenta a interpretação. Vejam a partir do versículo 36, que mostra que aquela cabeça de ouro era Nabucodonosor. Esse rei tão rico, tão importante, era ele. Mas depois vem um outro reino, que não é tão grande quanto ele, mas também é poderoso, que era o reinado de bronze. E a história tem demonstrado que depois surge o Império Medo-Persa, tomando conta, destruindo a Babilônia, conquistando tudo aquilo ali. Mais tarde vem outro império, que se torna imenso também, que é o Império da Grécia, com Alexandre o Grande. E depois vem então, meus irmãos, o Império Romano, que é esse império de ferro e de barro.
Daniel mostra ao rei, então, e diz a ele que essas coisas vão acontecer, que Deus revelou a ele a história, que Deus revelou a ele o que vai acontecer na história, e de fato tudo isso aconteceu. Mas Daniel também apresenta uma interpretação interessante, mostrando que o rei viu uma pedra que não foi formada por mãos humanas, e que foi lançada, mas não foi lançada por mãos humanas, e essa pedra rola na direção daquela estátua, e atinge duramente os pés, e derruba toda a estátua, e destrói ouro, bronze, ferro, prata, tudo que está na sua frente. E essa pedra, ela cresce no mundo, e se torna uma imensa montanha, poderosa. E essa pedra é o reino de Deus. E o versículo 44 nos apresenta o tema do capítulo 2 de Daniel. A mensagem central desse capítulo diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá estes reinos, mas ele não subsistirá. Ele mesmo, subsistirá para sempre, não será jamais destruído. Como viste, de que monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel, então, meus irmãos, entrega ao rei a interpretação do sonho. Queridos irmãos, mais ou menos 500 anos depois desse sonho, a pedra vai chegar à história da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vem trazendo o reino de Deus, e ele nasce exatamente no período do reinado do Império Romano. E é interessante que quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Cristo, ele anuncia da seguinte maneira. Eu vou ler para vocês Lucas 1,33. Ele, Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Jesus então cresce, se torna um homem de 30 anos de idade, começa o seu ministério terreno, e ele então proclama exatamente o reino de Deus, dizendo que o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado entre os homens. E com sua pregação, com seus sinais e milagres, ele mostra que ele é o Messias prometido e que o reino havia chegado realmente. Numa certa ocasião, quando ele está discutindo com homens, ele diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. O reino havia chegado, mas esse reino ainda não havia chegado na sua completude. Jesus foi morto numa rude cruz, e muitos acharam que as profecias não se cumpriram ou que falharam. Pensaram que o reino de Deus havia sido destruído. Mas o Deus da história, o Deus que é o dono de tudo, ressuscitou seu Filho ao terceiro dia. E ele então, meus irmãos, demonstrou a sua vitória, inclusive sobre a própria morte. Nem a morte pôde detê-lo. Os apóstolos, os discípulos ficaram espantados diante daquilo, e eles chegaram com Jesus e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam desejosos que o reino chegasse logo. Mas Jesus respondeu que não competia a eles essas coisas. Eles não haviam entendido o que nós chamamos em teologia de já e ainda não. Já é que o reino chegou, está em nós, mas ainda não chegou na sua completude. E essa completude máxima
vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O tempo somente o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, o tempo da volta de Cristo. Mas esse Rei ressurreto chamou os seus apóstolos, ficou com eles por pelo menos 40 dias e os comissionou a pregar a mensagem do reino por todo o mundo. E esse reino tem se alastrado e avançado e conquistado centenas de súditos através da mensagem poderosa da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho tem alcançado multidões, transformado pessoas, se alastrado, crescido, e aquela pedra tem se tornado uma grande montanha, e avançando, e alastrando, e conquistando o mundo para o Senhor. É interessante essa questão da pedra. É interessante Nabucodonosor ter sonhado com uma pedra que não veio de mãos humanas. Essa parte do sonho quer falar exatamente do nascimento milagroso e do Senhor Jesus Cristo como Deus no ventre daquela virgem chamada Maria. Jerônimo, um pai da igreja do 4º, 5º século, se eu não estou enganado, ele, quando lia esse texto, ele dizia claramente que essa pedra, ou o fato dela ser cortada sem auxílio de mãos, se referia ao nascimento virginal de Cristo. E essa pedra, meus irmãos, foi rejeitada pelos homens, mas ela se tornou a pedra angular. E agora, esse reino, a igreja é edificada sobre esse fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E ainda diz em Mateus, dizendo assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra rejeitada pelos homens é a pedra da visão do rei de Nabucodonosor. É a pedra conforme a interpretação de Daniel. Essa pedra é Jesus Cristo. E é muito interessante isso, porque acredito que Daniel se sentiu confortado. Ele sabia muito bem que o povo dele havia sido levado para a Babilônia por desobediência a Deus. E Deus estava disciplinando o seu povo e levantando um remanescente fiel, de tal maneira que, ameaçados de morte, esses homens não tinham se tornado céticos, mas eles se voltam exatamente a Deus para buscar auxílio e refúgio. E quando eles buscam e recebem a revelação de Deus, eles veem um Deus soberano, regente de toda a história, e Daniel louva a Deus, um Deus de eternidade a eternidade, e que destrona reis, e que tem os poderes dos homens, os reinados, debaixo do seu controle e seu domínio. Isso trouxe conforto ao coração dele. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina para sempre. E Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele foi assunto aos céus e está à direita de Deus. Ele está reinando, intercedendo, cuidando do seu povo, trabalhando com amor, como advogado, como consolador, trabalhando, cuidando do seu povo. Nós estamos debaixo do reinado de Cristo. Nós fazemos parte do reinado de Cristo. E nós somos súditos desse reino. Isso é uma mensagem também confortadora, e aqui eu quero concluir. Uma mensagem que traz conforto para cristãos. Algumas pesquisas disseram que 45 milhões de cristãos foram mortos no século XX por causa da fé cristã. Mártires, pelo menos 45 milhões. Outras estatísticas, essa de 2009, diz que cerca de 100 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo nos nossos dias, em países que não há liberdade religiosa, que passam por muitas dificuldades, perseguições, martírios. Há poucos dias, essa semana, eu vi um pastor famoso, que eu tenho alguns livros, eu gosto de ler, um teólogo
bastante relevante no nosso tempo, dizendo que saiu de uma igreja na China, foi pregar, fazer conferência, e quando entrou no avião, depois que desceu nos Estados Unidos, soube que a polícia chinesa invadiu aquela igreja e levou preso todos os membros da igreja. Então, muitos cristãos são perseguidos por causa da fé, como Daniel era, como os amigos dele eram, como se arriscavam por causa do Deus que eles serviam e amavam. Muitos cristãos hoje passam por essa luta e por essa dificuldade. Mas se vocês pararem para pensar, depois do pecado, o reino parasita entrou nesse mundo, e esse mundo virou uma Babilônia. Nós estamos num país onde há liberdade religiosa, sim, mas há uma perseguição também, disfarçada, ideológica, política, onde as pessoas se voltam contra a fé cristã, os princípios, as doutrinas, contra a igreja, contra os cristãos. A perseguição é diferente. E somos ameaçados, precisamos dar respostas a tudo isso. Aqui querem mudar a nossa identidade, mudar a identidade dos nossos filhos, trocar os nossos nomes. E esse mundo é um mundo de perigo para nós, é um mundo de luta contra o diabo, contra as filosofias que se voltam contra o Senhor, contra o Evangelho, contra os homens maus deste mundo. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, a mensagem de Daniel é uma mensagem de conforto para todos nós, de consolo, para nós que vivemos nas ameaças deste mundo, que ficamos às vezes com frio na barriga pensando nos nossos filhos, nos desafios que os nossos netos enfrentarão, nesse mundo cada vez pior, cada vez mais imoral, ateu, com falsos deuses, querendo ganhar o coração dos nossos filhos, de nossas famílias, os nossos corações. Mas esse capítulo 2 de Daniel serve para nos dizer, meus irmãos, que a nossas vidas não estão entregues ao acaso, estão debaixo, no controle e no cuidado do Deus que é o Rei absoluto sobre todas as coisas e que cuida de nós, cuida de nossa família, porque fazemos parte do reino dele. Somos os súditos do reino de Deus. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, a pedra angular. E ele, esse Rei poderoso, está à direita de Deus, reina absolutamente e ama e cuida do seu povo. Que você possa bem dizer a Deus nesta noite: bendito seja o Senhor, de eternidade a eternidade, que Ele é todo sábio, todo poderoso, tem as estações em suas mãos, Ele controla e governa a natureza, toda a criação. Mas não apenas isso, os mais poderosos deste mundo estão debaixo da autoridade do Senhor. Ele destrona reis, Ele tem a história em suas mãos. Nós somos o povo mais bem-aventurado que pode existir, porque o reinado de Cristo ninguém mais pode destruir, subsistirá para todo sempre. Amém.